Oi, meu nome é Liana, eu sou do ateliê Nó de Duas e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer o quadrinho café. Nós criamos essa peça para o Dia do Café. É um conjunto de 4 quadrinhos para você enfeitar o seu cantinho do café. Essa peça é feita em fio conduzido, toda no ponto baixo, e o gráfico é interessante para quem está começando na técnica. Para fazer o quadrinho, nós usamos o fio Bela Arte. Ele é um fio 100% algodão mercerizado, que tem um ótimo rendimento e é muito bom para a técnica do fio conduzido. Cada quadrinho vai gastar 40 gramas de fio, sendo 30 gramas da cor do fundo e 10 gramas da cor do desenho. Para fazer o conjunto de 4 quadrinhos, nós escolhemos as seguintes cores: IP, petróleo e também Nescafé e bronze. Você encontra os códigos das cores e também o esquema de combinação entre elas lá na receita em PDF no blog da Fios Pinguim. Você também vai precisar de uma agulha de crochê de 3 milímetros, uma tesoura, uma agulha de tapeçaria e um marcador de pontos. Nesta videoaula, nós vamos fazer o quadrinho que tem o fundo na cor IP e o desenho na cor petróleo. Vamos começar com a cor do fundo, que é a cor IP, fazendo um nó corrediço, deixando um pedacinho para arrematar depois e logo em seguida 35 correntinhas. Se você tem um ponto muito apertado, cuidado para não apertar demais essas correntinhas. Vamos pular a primeira correntinha a partir da agulha e começar a crochetar na segunda correntinha. Vamos fazer essa primeira carreira pegando a terceira alça da correntinha. É só virar que ela vai estar aqui atrás, é esse calombinho. Então é nele que a gente vai colocar a nossa agulha para fazer o ponto baixo e assim conseguir um acabamento mais interessante. Então eu vou passar a minha agulha pela terceira alça da segunda correntinha e já vou começar a conduzir o fio da outra cor desde esse primeiro ponto. É só a gente pegar o fio, deixar aquela sobrinha e colocar esse fio por cima da agulha. Agora nós seguramos o fio e terminamos o nosso ponto baixo. Dou uma laçada no fio da cor IP e puxo. E agora é só dar mais uma laçada e puxar pelas duas alças. Assim está pronto o primeiro ponto baixo do nosso quadrinho e o fio da cor petróleo já está sendo conduzido. Vamos continuar fazendo pontos baixos. Para isso é só passar a agulha de novo pela terceira alça, passar ela por baixo do fio que está sendo conduzido e aí fazer o ponto baixo normalmente. Vamos seguir fazendo pontos baixos até o final da carreira. Essa carreira é toda de uma cor só, toda na cor IP, mas mesmo assim é muito importante conduzir o fio desde o comecinho, para que a nossa peça fique lindona no final. Esse aqui vai ser o nosso lado direito da peça. Vamos colocar um marcador bem no meio do ponto para conseguir identificá-lo. Para começar a segunda carreira, vamos fazer uma correntinha e virar a nossa peça. Agora, nós estamos olhando para o lado avesso do quadrinho, e para saber isso, é só procurar o nosso marcador. Para começar a segunda carreira, nós precisamos subir com o fio que vai ser conduzido, e nós vamos fazer isso passando ele pelo lado avesso da peça. Isso é importante para a gente ter um acabamento bem legal no final. Subir com o fio, agora é só segurar e fazer o primeiro ponto baixo, passando a agulha pelo fio que está sendo conduzido e colocando no primeiro ponto de base. Agora é só fazer o ponto baixo. É essa alcinha que fica da troca de carreira que a gente quer deixar toda para o lado avesso. Vamos continuar fazendo pontos baixos até chegar no final dessa carreira, que mais uma vez é toda feita em uma cor só. Terminei a segunda carreira, vamos então para a terceira. Mais uma vez, lá no final a gente faz uma correntinha e vira o trabalho. Agora nós estamos olhando para o lado direito da peça, olha aqui o marcador. Então, por isso, na hora de subir o fio que vai ser conduzido, a gente tem que prestar atenção e subir ele pelo lado avesso, ou seja, por aqui. Desse jeito, aquela alcinha vai ficar para trás da nossa peça, para o avesso da nossa peça. E mais uma vez é só fazer o ponto baixo, passando pelo ponto de base, por baixo do fio que está sendo conduzido e finalizando o ponto. Nessa carreira, nós vamos começar a fazer as trocas de cor para começar o desenho. Então, vamos fazer 10 pontos na cor IP e agora no 10º ponto nós fazemos a troca de cor, na última laçada do ponto baixo. Ao invés de pegar o fio da cor IP, a gente pega o fio da cor petróleo e finaliza o ponto com ele. Assim já estamos com a nova cor na nossa agulha e é só fazer agora 8 pontos na cor petróleo. Lembrando de conduzir o fio da cor IP.
No 8º ponto, vamos fazer uma troca de cor novamente, finalizando esse ponto com o fio da cor IP. E agora é só seguir com essa cor até o final da carreira. Terceira carreira pronta, vamos parar o crochê rapidinho para ver uma dica. Quando a gente faz uma peça em crochê linear, a gente quer que ela fique com o mesmo tamanho desde a primeira carreira até a última. Uma maneira bem simples de fazer isso é medir a nossa peça a cada carreira, ou pelo menos a cada 2 carreiras. Então, aqui eu vou medir lá na primeira carreira, tá com mais ou menos 13,2 centímetros, e vou medir também a última carreira que eu acabei de fazer. Tá mais ou menos do mesmo tamanho, então eu não preciso ajustar nada. E vamos seguir. Faço uma correntinha, viro a peça e mais uma vez, estou olhando para o lado avesso, olha aqui onde está o marcador, tá lá do outro lado. Então, a gente vai passar o nosso fio que vai ser conduzido aqui pelo lado avesso. Vamos fazer 14 pontos na cor IP. Depois 12 pontos na cor petróleo. E depois mais 8 pontos na cor IP, chegando ao final da carreira. Terminei a 4ª carreira, vamos para a 5ª, fazendo uma correntinha e virando a peça. Estamos olhando para o lado direito da peça, então a gente sobe mais uma vez o fio lá pelo lado avesso. E vamos fazer dessa vez 7 pontos na cor IP. Depois 14 pontos na cor petróleo e mais 13 pontos na cor IP. Terminei essa carreira, vamos lá medir para ver como é que tá. As minhas carreiras estão com medidas semelhantes, mas se por acaso a sua última carreira não estiver batendo com as suas carreiras iniciais, você pode ajustar, segurando o fio que está sendo conduzido e dando uma leve puxada nos pontos, tá vendo como ela dá uma enrugada? Ou se você precisar aumentar as medidas, é só segurar e levar os pontos para o outro lado. Vamos para a 6ª carreira. Uma correntinha, viro a peça, passo o fio que vai ser conduzido pelo lado avesso e essa carreira, mais uma vez, é toda na cor IP. Então, é só fazendo ponto baixo até chegar no final. Terminei a carreira e, mais uma vez, vou medir. As carreiras que são todas de uma cor só são excelentes para a gente conseguir ajustar a nossa peça para a medida que a gente quer. Então, agora a gente consegue fazer aquilo de puxar o fio que está sendo conduzido ou soltar os pontos ao longo de toda a carreira. Então, nessas carreiras é muito importante você parar para medir. Agora que nós já fizemos algumas carreiras junto com você, vamos continuar crochetando seguindo o gráfico. Esse gráfico está lá na receita em PDF no blog da Fios Pinguim. Nós vamos retornar no final da última carreira, da carreira 29, para mostrar como faz o acabamento ao redor do quadrinho. Voltei com o quadrinho crochetado até a última carreira. Esse aqui é o lado direito da peça, olha aqui o marcador. Então, a gente consegue ver no canto dela que ela está toda em amarelo, e só quando a gente vira que aparecem aquelas alcinhas do fio conduzido. Ficaram todas para o lado de trás, então elas não vão aparecer. O que falta agora para a gente terminar a nossa peça é fazer uma carreira de acabamento. Então, aqui no final, depois do último ponto, eu vou fazer uma correntinha e depois um ponto baixo no mesmo lugar que fizemos o último ponto baixo. E nessa carreira de acabamento, nós vamos continuar a conduzir o fio da cor petróleo. Agora, a gente consegue ver que aqui se formou uma quina, e é isso que a gente vai fazer em todos os 4 cantos do nosso quadrinho. Agora, vamos fazer pontos baixos em toda essa lateral, fazendo um ponto para cada carreira. Para ficar mais uniforme, eu vou sempre tentar pegar nas mesmas alcinhas. Então, vou pegar nessa alcinha aqui, que está mais para cima, e fazer o meu primeiro ponto. E agora eu vou pegar nessa outra alcinha, que fica um pouco mais embaixo, e fazer mais um ponto. Eu vou seguir assim, identificando sempre as mesmas alcinhas para fazer um ponto para cada carreira. Cheguei no final e tá vendo que tá um pouco repuxado? Então, vamos usar aquela dica de segurar aqui no começo e ir ajeitando os pontos para ela ficar do tamanho que a gente quer. Nesse canto, vamos fazer a mesma coisa que fizemos no outro. Uma correntinha
e depois um ponto baixo, passando a agulha pelo mesmo lugar do último ponto. Agora estamos na parte de baixo do quadrinho e aqui é super fácil, é só fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira. Terminei essa parte, vou ver se o tamanho dela está batendo, então é só dobrar no meio a nossa peça e conferir com o tamanho do outro lado. Dá para fazer isso com os 4 lados sem precisar necessariamente de régua ou de fita métrica. Vou dar uma ajeitadinha para melhorar um pouco e já vou partir para o próximo cantinho. Mais uma vez faço uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar do último ponto. E sigo nessa lateral fazendo um ponto baixo para cada carreira. Mais uma lateral pronta, vou conferir o tamanho e fazer mais um canto com uma correntinha e um ponto baixo. Chegamos na parte de cima do quadrinho, também vamos fazer uma carreira de ponto baixo aqui para concluir o nosso acabamento. Cheguei no final, vou conferir o tamanho e agora podemos cortar os nossos fios, deixando uma sobra para arrematar. Usando a agulha de tapeçaria, vamos fazer um ponto falso com fio IP. Vou passar a agulha pelas 2 alcinhas desse ponto e voltar passando por dentro do ponto de onde o fio está saindo. Agora é só ajustar para ficar com o mesmo tamanho dos outros pontos e depois arrematar esse e os outros fios pelo lado avesso do nosso quadrinho. O quadrinho está finalizado, olha só aqui atrás, com todos os fios arrematados. E agora só falta você fazer os outros 3 quadrinhos para ter o conjunto completo. Para colocar na parede, nós escolhemos uma moldura de 15 por 15. É só emoldurar o quadrinho e pendurar perto do seu cantinho do café.